Olá, tudo bom? Desculpa a minha carinha de cansada, tô com um pouquinho de enxaqueca devido à TPM, mas mulher já tá acostumada com essas coisas, então pra gente a gente tira de letra. E aí, o ano tá começando. Bem dizer pra muitos, o ano começa agora em fevereiro. Qual é o projeto de vida que você tem elaborado pra sua vida? Todo ano a gente faz isso. Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer isso. Tem que dar certo aquilo. E aí? Pois é, a gente vai estar trabalhando dois apetites mórbidos. O que são a palavra, o que significa a palavra mórbido? É atitudes que causam doença, algo patológico, algo doentio. Então são atitudes que lhe causam doença. E Deus ministrou meu coração para ministrar para nós, né? Porque a partir do momento que eu vou preparando, Deus vai falando ao meu coração também. Um apetite mórbido, comestível, que muitos não consideram como algo que vicia e vicia muito, comparado com os narcóticos, tá? O poder viciante desse, não vou dizer alimento, porque você vai entender por quê. Eu não vou entrar nos pormenores agora, mas gostaria de trabalhar primeiro com você esse alimento comestível que aparentemente parece tão inofensivo, tão agradável, melhor dizendo, mas ele é tão nocivo à nossa saúde, causa grandes males. Mas antes de eu entrar nesse assunto, eu gostaria de te relembrar o que eu e você somos, o que é o nosso corpo, porque eu sempre trabalho aqui a parte espiritual, né? Teologicamente falando, mas a gente tem que entender, né? Vamos lembrar lá, relembrar a escola dominical, infantil, né? Que é corpo, alma e espírito. E a gente não pode esquecer do nosso corpo. Ele é importantíssimo. E quando o corpo está doente, ele pode afetar a nossa alma e ele pode até impedir da gente avançar espiritualmente. Porque quando a gente está doente, a gente não sente vontade de orar, a gente não sente vontade de ir para a igreja, a gente não sente vontade nem de congregar, nem de estar junto com outras pessoas. A gente simplesmente fica deitado, fica impossibilitado. Então a gente entende que cuidar do nosso corpo físico é fundamental. Então, por isso, essas duas aulas o Senhor vai estar ministrando ao seu coração, trabalhando a mim e a você, para a gente ter um cuidado com o nosso corpinho. Por quê? 1 Coríntios, capítulo 6, do 19 ao 20, quando você puder, leia. E diz assim: será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que está em vocês, e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos? Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Então, a gente relembrou aqui com essa passagem maravilhosa de 1 Coríntios capítulo 6, do 19 ao 20, quem habita em nós, né? Deus habita em nós, o Espírito Santo é Deus. Então a gente tem que atentar para esse corpinho, a gente tem que cuidar dele, zelar, porque nós mesmos não pertencemos a nós pertencemos ao Senhor. Então agora eu quero que você olhe para o seu corpo. Parece até que eu estou dando aula para o departamento infantil. Não, porque os assuntos que serão abordados aqui é um assunto... Quando a gente vai trabalhar vício, é um assunto que a gente não quer tocar na nossa ferida, porque quando a gente está viciado com alguma coisa, a gente se desprender do vício é muito difícil, causa dor, causa tristeza, a pessoa fica irritada. Então eu tô tentando assim trabalhar esse assunto. Hoje até vai ser um assunto mais tranquilo, mas o próximo assunto vai ser um assunto mais complexo. E eu tô pedindo graça ao Senhor para que eu possa falar o seu coração, assim como Deus ministrou o meu coração, de forma doce, tá? Porque o Espírito Santo de Deus, ele é doce.
doce que eu falo em questão de ser amável, né? Ele sabe como falar, como chegar, como ministrar o nosso coração. Então, querido, como eu, tá, não tenho competência para falar sobre o assunto de vícios, coisas relacionadas, né, ao psique, à mente. Eu não sou formada nisso, embora eu sou formada em instrumentação cirúrgica, embora eu sou formada em podologia, sou podóloga, embora eu fiz até o 3º ano de enfermagem, tentei tudo isso para fugir da parte teológica que eu sempre amei a parte de teologia, mas sempre fugi daquilo que Deus ministrava no meu coração, porque conforme muitos dizem, teologia não dá dinheiro, teologia você tem que amar. E até para eu depois me entregar realmente, para me formar em bacharel em teologia e seguir o campo de teologia, fazer pós e assim seguir isso que eu amo fazer, que é ministrando, dando aula, tanto nos seminários como para casais, como para EBD, para fazer o que eu amo, eu relutei um pouquinho. E com isso, foi aquilo que eu te falei, eu ministrei, eu instrumentei durante alguns anos, eu exerci a podologia também durante alguns anos, primeira podologia, quando era muito nova, aí depois eu fiquei insatisfeita, embora eu gostava muito de trabalhar as podopatias dos pés, eu trabalhava mais em relação a pessoas diabéticas, aquelas podopatias, aquelas doenças bem agressivas. Eu gostava de trabalhar essa parte porque eu gostava de amenizar a dor do paciente, mas depois eu fiquei um pouco assim insatisfeita, deixa eu correr porque eu tenho que entrar no assunto. E entrei na faculdade de enfermagem. E ali, quando eu estava já no 3º ano de enfermagem, eu simplesmente fiquei também insatisfeita e tranquei a faculdade. E fui fazer instrumentação cirúrgica. E ali me formei e instrumentei durante 2 anos no Souza Aguiar. E ali eu pude contemplar muitas coisas, pude contemplar realmente o valor da vida, porque quando a alma sai, quando o espírito sai da pessoa, acabou. Aquele corpo fica ali, prostrado ali. E não somente, eu pude ver também o ser humano no seu interior, anatomicamente. Então, eu estudei muito anatomia. Mas eu não me sinto competente para poder falar sobre esse assunto de vício. Então, tudo aquilo que eu vou estar falando aqui vai estar baseado num livro que se chama O Livro Negro do Açúcar, que o autor é Fernando Carvalho, e também alguns artigos científicos sobre a parte maléfica da açúcar no organismo do ser humano. Se você se interessar sobre esse assunto futuramente, eu posso te passar esses artigos, tá? Mas eu indico o livro porque eu não tenho, volto a dizer, eu não tenho competência para falar sobre esse assunto em relação ao vício. Eu não estudei a fundo para eu poder me sentir competente ao ponto de passar o meu conhecimento. Então, eu estou me baseando nesse livro que eu achei muito interessante, tá bom? Que é um fruto de trabalho de pesquisa bem documentado, esse livro. Então, eu recomendo, quando você puder, pesquisa aí. Compre o livro e leia. Ler é muito bom. Então, querido, segundo esse autor, tá? Fernando Carvalho, o açúcar não pode ser considerado como alimento. Embora a gente pense que é alimento, ele não pode ser considerado. Por quê? Pois a alma do conceito do alimento, para ser considerado um alimento, ele tem que ser fonte de nutriente. E o teor de nutriente do açúcar é 0. Não tem nutriente nenhum. Não acrescenta nada no nosso organismo de forma benéfica. Pelo contrário, né? A gente vai estar vendo que ele causa grandes males. Então, eu quero ressaltar rapidamente, que eu não quero me estender muito nesse vídeo, o vício do açúcar, tá? É comprovado que o valor viciante do açúcar tem o mesmo poder viciante de uma droga. E se tornar escravo dele é muito fácil, pois sua absorção é extremamente rápida, logo alcançando o cérebro, onde juntamente com a insulina libera triptofano, que se converte em serotonina, a qual traz ação tranquilizante. Então, conforme a gente vai estudando o processo de açúcar no organismo, a gente vê que
A açúcar, ela nos dá grande prazer, né? É maravilhoso demais. Eu sou uma formiga, eu tenho que me controlar. É muito bom você comer um doce saboroso com açúcar, né? Com bastante açúcar. É muito bom. A açúcar, ela te causa um prazer. E liberando, né? Liberando no qual a gente falou aqui, liberando essa triptofano, no caso que se converte em serotonina, ela causa o que? Algo tranquilizante, ela nos acalma. Mas só que, aparentemente, ela nos acalma, nos anestesia, se pode dizer assim, alguns cientistas denominam assim. Ela provoca vários males na corrente sanguínea e vários males em várias áreas do nosso corpo, que eu vou ressaltar bem rapidamente aqui. Engraçado que a gente consegue detectar quando a gente é viciada pelo açúcar, principalmente o refinado, que no qual eu vou estar ressaltando aqui, é que se você ficar uma semana sem, ou 2 ou 3 dias sem comer açúcar, começa a te causar um mal-estar, dor de cabeça, você fica altamente irritada. Eu descobri que eu estava ficando viciada em açúcar quando fomos numa festa, eu e minha família, e a festa até que estava muito boa, mas estava todo mundo muito cansado, a gente estava vindo de outro evento, e meu marido pediu para ir embora, meus filhos também estavam querendo, e eu, bem dizer, quase os obriguei a ficar na festa para poder esperar o bolo. Olha que coisa surreal. Pois é, eu quase supliquei eles para poder esperar pelo bolo, e quando o bolo chegou, eles já tinham comido várias coisas, né, salgadinho, várias outras coisas, e eles já estavam fartos, já não queriam bolo. E ali, meu filho falou que não queria bolo, eu falei, aceita. E ali eu comi o meu bolo, comi o bolo do meu filho, e fiz com que eles ficassem quase bem dizer, quase uns 40 ou 1 hora na festa por causa de bolo. E quando eu entrei no carro com aquela barriga cheia de bolo, eu comecei a pensar, gente, eu acho que eu vou ter que começar a rever a minha alimentação, porque eu tô um pouco viciada no açúcar. Embora eu goste muito de bolo, mas eu tenho que maneirar. Então eu comecei a me observar. Como é que eu me alimentava. E eu percebi, isso foi alguns anos atrás, desde lá eu tenho trabalhado isso em mim, eu percebi que eu não conseguia ficar, às vezes, um dia inteiro sem comer um docinho ou uma coisa semelhante, bem doce, que me causasse prazer momentâneo. Ali eu percebi que eu estava viciada em açúcar. E alguns anos atrás eu fui pesquisar o que açúcar traz. E esse tempo agora eu fui relembrar, lendo esse livro que eu achei de suma importância. E ele é, assim, enquadrado, o vício do açúcar, dentro da categoria dos apetites mórbidos, né? Que causa doença, que causa vício. Então, querido, eu gostaria de ressaltar aqui com você rapidamente doenças que causam devido ao açúcar, devido ao excesso de açúcar no organismo. Preste atenção. Além de viciar, causa inflamações e risco de algumas doenças no cardiovascular. Cardiovascular é aquele sistema que é formado pelo coração e os vasos sanguíneos, tá? Então ele é responsável ali, o cardiovascular, ele é responsável ali na circulação sanguínea de todo o nosso corpo. Olha que coisa séria. E o excesso de açúcar pode causar inflamação ali naquele sistema. E também o excesso de açúcar no organismo aumenta o risco de doenças ateroscleróticas, doenças vasculares, como trombose e, pasme, além de outras doenças que eu não coloquei aqui, tem que colocar as mais graves, causa também câncer. O excesso de açúcar no organismo. Peraí, Priscila, sério? É comprovado cientificamente e esse livro também aborda muito bem isso. Então, o câncer, por que ocasiona câncer? Porque o excesso de açúcar no organismo, ele inibe um processo que é fundamental no nosso corpo para eliminar, inibir, abolir, se pode dizer assim, as células doentes do nosso corpo. Então, devido ao consumo constante de açúcar, inibe o quê? Uma coisinha que se chama apoptose.
que é um processo de autodestruição programada da célula. Então, quando a célula ela já vai envelhecendo, ela já vai precisando ser expelida, ela se autodestrói. E esse autodestruimento, se pode dizer assim, ele é chamado de apoptose. E o excesso de açúcar no organismo, ele inibe esse processo. Então, com isso, o nosso organismo começa o quê? A ficar com várias células velhas, popularmente se pode falar assim, doentes, que vão adoecendo. E células doentes, células envelhecidas, células que precisam se autodestruir. E o excesso de açúcar inibe esse processo, ocasiona o quê? Câncer. Então se tornam células cancerígenas. Olha que coisa séria, né? Muito séria isso. E o problema, querido, de quando a gente fala que a gente tem que evitar o açúcar para que a gente não venha ficar viciada, né? Procurar aquele prazer que açúcar dá, a gente tem que entender que quando eu estou se referindo ao açúcar, é o açúcar refinado. Olha o que ocasiona o processo do refinamento do açúcar. Durante o refino do açúcar, inúmeros produtos químicos são utilizados para que o veneno doce fique branco. O livro até ressalta isso, chama de veneno o açúcar. Então, para quê? Para que o açúcar possa ficar com aquela cor branquinha, possa ficar solto e bonitinho. Bonitinho que eu falo, apresentável, né? Ali, no processo do refinamento do açúcar, é colocado vários produtos químicos. Sim, e esse produto químico, esses produtos químicos, melhor dizendo, vai para dentro do meu e do seu organismo. Entendeu? Nesta hora que ocorre esse refinamento, né, da açúcar para ocasionar esse formato branco, né, e para que venha ficar solto o açúcar, né, as fibras e os sais minerais, as proteínas e os demais nutrientes que tinha no açúcar antes desse refinamento são eliminados durante o refinamento do açúcar. Então, é eliminado as fibras, os sais minerais, as proteínas, tudo isso é retirado conforme vai ocorrendo o refinamento desse processo da açúcar com a introdução desses produtos químicos. E sobra o quê, querido? Sobra aquele pó branco que você conhece e eu conhecemos. Sobra um produto químico que é apenas calorias vazias. Fora isso, o consumo de açúcar produz um estado de superacidez no organismo, que desmineraliza o organismo. O corpo então passa a ter o quê? Falta de cálcio, magnésio, zinco, cobre e selênio, dentre outros nutrientes. Tudo isso se encontra nesse livro. Olha que gravidade o excesso de açúcar pode fazer no meu e no seu organismo. Então, querido, quando eu trago aqui essa reflexão não, essa explanação bem rápida, eu quero que você entenda que não é para você abolir da sua vida o sabor doce. Não, para com isso. A vida já tá tão difícil, né? E a gente não pode comer algo que a gente venha sentir o sabor doce da vida, não. Deus fez vários alimentos que têm sabor doce. Então, quando eu tô aqui ressaltando os malefícios do açúcar refinado, é para você fazer uma troca. Troca o açúcar refinado por frutas, troca o açúcar refinado por mel, troca o açúcar refinado por algo mais saudável, ou talvez até sem o açúcar, para você sentir o gosto realmente do alimento, tá bom? Então, é você trocar o açúcar artificial pelo natural. Troca o artificial refinado pelo natural, que são dos alimentos, das frutas, e também evitar os industrializados, porque não adianta você abolir o açúcar refinado da sua vida e você continuar comendo comidas industrializadas, que são altamente ricos em sódio e açúcar.
vai continuar provocando malefícios na sua vida, no seu organismo. Então, por favor, querido, temos que entender que o açúcar dos alimentos, como as frutas que eu acabei de ressaltar, não fazem mal à saúde. Está aí ao seu dispor para você usufruir. Se você retirar o excesso do açúcar ou eliminá-lo por um tempo, você sentirá alguns benefícios do seu corpo. Rapidamente eu vou te falar quais são os benefícios que você vai ter se você retirar o açúcar do seu cardápio, da sua dieta. Retire durante uma semana e você vai começar a ver esses benefícios. Eu recomendo uns 15 dias, mas se você puder tirar uma semana, pelo menos, fazer essa troca do açúcar artificial por alimentos naturais, você vai ver esses malefícios aqui, ó. Ocorrerá a perda de peso, porque é óbvio, vai diminuir a inflamação no corpo, o inchaço, sua sensibilidade à insulina vai melhorar e ajudar a evitar a resistência à insulina. Porque o açúcar acaba contribuindo na resistência da insulina. Ele não é o fator primordial que ocasiona isso, mas ele é um dos fatores que contribui para que a pessoa possa ter resistência à insulina. O seu apetite vai estabilizar, diminuindo a famosa o quê? Gula, porque quando a gente come coisas muito açucaradas, o que? Ocorre o pico de insulina no nosso organismo. Então, o corpo libera insulina para poder trabalhar aquela açúcar, quebrar a glicose, né? E logo depois, pum, cai. Aí fica aquele pico de insulina, desce, pico de insulina, desce. Aí ocasiona o quê? Logo depois da queda da insulina ocorre o quê? A fome, né? A famosa gula. Você diminuindo a açúcar, você vai diminuir a liberação de insulina no seu organismo. E com isso, vai diminuir a famosa gula. Seu paladar vai melhorar e conseguirá sentir o real valor dos alimentos. O seu sono vai melhorar. Você vai dormir melhor, porque você vai estar menos inflamado. E sua digestão, nossa, como vai melhorar. Então, querido, eu termino aqui bem rapidamente essa explanação para você refletir sobre a sua vida, para você cuidar do seu corpinho. Eu quero que você entenda uma coisa, tá? Que não é você eu quero falar assim de uma forma assim bem tranquila para mim e para você, que você, querido, tem que entender que tudo na vida é uma escolha. A partir do momento que você acorda e vai dormir, você está fazendo escolha. Então, a partir de amanhã, quando você acordar e você for se alimentar, escolhe aquilo que vai te trazer vida e não aquilo que vai te trazer morte. Escolha aquilo que vai fazer de você uma pessoa saudável, uma pessoa nutrida, e não aquilo que vai fazer de você uma pessoa desanimada, porque se você não se alimentar corretamente, você vai ficar doente, você vai ficar desnutrida e você vai ficar infeliz. Então, querido, nós temos que entender que o nosso corpo ele é templo do Espírito Santo, não é? Temos que zelar por ele, temos que cuidar dele e temos que aprender uma coisinha. Aprender a dizer não para nós mesmos. Você tem que aprender a dizer não para você. É um processo que precisa ser iniciado para alcançarmos vitória em todas as áreas da nossa vida. Porque às vezes muitos problemas da nossa vida, muitas enfermidades, a gente quer culpar o diabo. E muitas enfermidades somos nós mesmos que estamos plantando. Lembre-se, tudo é uma escolha. Então, a partir de amanhã, quando você acordar, lembre-se, esse Deus poderoso, ele habita em mim. Então, se ele habita em mim, eu vou pedir ajuda para que ele possa me ajudar a fazer as melhores escolhas, os melhores alimentos, para que eu possa ter uma vida saudável, para que eu possa viver muitos anos, mas de forma bela, de forma saudável, para que eu não venha viver uma vida cheia de dores, cheia de enfermidades, se arrastando, mas que eu possa incentivar outros a se alimentarem de forma benéfica. Então, cuide do seu corpinho, cuide da sua saúde, cuide de você, tá bom?
Isso, Jesus conta contigo. A escolha é sua. E aí? Você vai escolher morte ou vida na sua vida, na sua saúde? Um grande beijo. Na próxima reflexão, explanação, vai ser algo um pouco mais delicado de se tratar. Nós vamos estar tratando outro apetite mórbido, outro apetite que causa doença, que causa vício, que é uma ação. A gente vai estar falando, eu e o Espírito Santo, sobre pornografia, tá bom? É um assunto complicado, é um assunto delicado, mas é um assunto que eu trato com bastante naturalidade, conforme eu ressaltei para você rapidamente algumas coisas da minha vida no que eu trabalhei. Então, eu trabalhei durante muitos anos a parte anatômica do ser humano. Então, eu levo isso de forma um pouco natural. Não o vício de forma natural, mas a parte anatômica do ser humano. Então, a gente vai estar trabalhando esse assunto, tá bom? Eu conto com a sua presença aqui, para que a gente possa refletir sobre esse assunto. E sobre a pornografia, a gente vai estar falando sobre os seus malefícios, tanto na parte física, tanto na parte espiritual e tanto na parte emocional. Sim, a pornografia, ela ocasiona, ela afeta essas 3 áreas da vida do ser humano. E quando a gente fala sobre esse assunto, a gente pensa logo nos homens, né? Isso afeta tanto homens como mulheres. Então, que no próximo sábado, se assim Deus permitir, nós vamos estar trabalhando esse assunto, tá? Estou preparando com muito carinho, com muita oração, e que você possa ser abençoado, assim como eu estou sendo. Um grande beijo e lembre-se, cuide da sua saúde. Até a próxima!